Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal, Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Pedro e hoje vamos falar sobre proporcionalidade entre grandezas. Então, proporcionalidade é aquilo que é proporcional e grandezas é tudo aquilo que eu posso medir, né? Comprimento, quantidade, tudo que eu posso medir é chamado de grandezas. E aí temos dois tipos de grandezas proporcionais. Quais são elas? Grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. Na aula de hoje vamos ver grandezas diretamente proporcionais. O que são isso? São grandezas, são medidas, diretamente proporcionais, que significa que elas são proporcionais e elas são diretamente. Isso significa que quando uma aumenta, a outra grandeza também tende a aumentar. Tá? Se uma grandeza diminuir, a outra também tende a diminuir. Isso que significa o diretamente, que estão diretamente ligadas. Uma aumenta, a outra vai aumentar também. Se uma diminui, a outra também diminui. E isso é aplicado em problemas do nosso dia a dia. Hoje vamos responder dois exemplos para ajudar vocês nas atividades em casa. Primeiro exemplo, levo 2 horas e meia para percorrer 20 quilômetros. Se eu tiver que percorrer 64 quilômetros, quanto tempo levaria? Aqui, de cara, nós temos dois valores numéricos que ele me deu. Ele me deu aqui 64 quilômetros e aqui ele me deu 20 quilômetros. Tá, mas está faltando outra coisa, que ele não me deu em números, mas tem aqui, ó, levo 2 horas e meia, tá? Então 2 horas e meia pode ser escrito como 2,5, tá bom? Isso são 2 horas e meia. Lembrando, pessoal, que no exercício aqui ele falou quanto tempo. Ele não falou como ele quer esse tempo. Ele não falou o que quer em horas e nem falou o que quer em minutos. Então eu posso trabalhar da maneira o que for melhor, a não ser que esteja alguma coisa de marcar. Não tem, então eu posso trabalhar em horas, ou se eu quiser transformar horas para minuto, eu posso também, que é muito simples. Por exemplo, eu tenho horas. Vamos lembrar, 1 hora equivale a 60 minutos. Então, se eu quiser descobrir 2,5 horas em minutos, eu multiplico por 60. Nesse caso aqui não vou cobrar, porque o exercício ele deixou bem aberto essa questão. Mas como eu vou resolver ela? Utilizando a regra de 3. Regra de 3 simples. O que é isso? Tem 3 valores e um eu vou descobrir que é a minha incógnita. Vamos lá. Como é que eu vou calcular? Primeiro eu vou montar. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma grandeza que é a hora, certo? Ele falou de hora. E a outra grandeza é o que ele está percorrendo, que é a distância em quilômetros, tá? Quantas horas que ele falou para mim aqui? Ele falou 2 horas e meia para percorrer quantos quilômetros? 20 quilômetros, tá? Então, são elas que são diretas, né? Eu levo 2 horas e meia para percorrer 20 quilômetros e se eu tiver que percorrer 64 quilômetros, e aí eu vou colocar a próxima medida, 64 quilômetros, embaixo dos 20 quilômetros que eu já tenho. Outra coisa, como as grandezas são as mesmas, quilômetro, tá tranquilo, não preciso fazer transformação nenhuma. Precisaria se fosse metros, tá? Eu precisaria fazer uma transformação porque eu tenho que deixar a unidade de medida a mesma. E aí, as horas, 64 quilômetros, eu não sei quantas horas eu vou gastar para percorrer isso. Então eu chamo de quê? De x. Tá aqui a minha regra de 3. Porque eu tenho 3 medidas e uma está faltando. Como eu vou calcular isso aqui? Porque é uma grandeza diretamente proporcional. Por quê? Quando eu vou percorrer 20 km, eu gasto 2 horas e meia. Se eu percorrer 64, o que acontece? Aumentei a quantidade da quilometragem, aumentei a distância que eu vou percorrer. Então, o que acontece com as horas? Vão aumentar também. Então, o x vai ser maior do que o 2,5, como aqui o 64 foi maior que o 20. Grandeza diretamente proporcional. Eu vou multiplicar em cruz. Vou começar pelo x, tá? Pela letra, eu começo sempre pela letra, fica mais fácil. X vezes 20, 20x é igual 64 vezes 2,5, ou 2,5 vezes 64, é a mesma coisa, tá? Então aqui, ó, 64 vezes 2,5. 5 vezes 4, 20, sobra 2.
5 vezes 6, 30, mais 2, 32. Eu vou apagar isso aqui para não ter confusão depois. Então aqui, ó, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. Vou somar esses valores. Aqui é 0. 8 mais 2, 10, sobra 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. E o 1 desce. Aqui eu tenho uma casa decimal, então eu conto uma casa do final do resultado, né? O final aqui eu conto uma casa e acrescento a vírgula. Para facilitar aqui, o que eu posso fazer? 0 depois da vírgula, posso excluir, só que também eu excluo essa vírgula, não preciso de colocar. Então ficou o resultado de 160. 160. E aqui vem um cálculo mais difícil ainda, né? Que é muito fácil. Você tem um número multiplicado por 20, ele passa do outro lado da igualdade, ele vai passar dividindo. Então, 160 dividido por 20. X, por que eu passo 20 para lá? Porque eu quero descobrir o valor do x. E aqui fica mais fácil ainda esse cálculo. 0 corta 0 numa divisão, 160, né, passou a ser 16 dividido por 2, porque eu cortei o 0. Então, 16 dividido por 2 dá 8. 8 o quê? 8, eu estou procurando o quê? Hora. Então, no caso, 8 horas. Ok? Eu gasto 8 horas para percorrer 64 quilômetros. E aqui eu finalizo a minha conta. Lembrando que aqui as horas não deram valor quebrado, não pediu se fosse minuto, se falasse minuto, aí eu teria que transformar. Mas caso contrário, tá a hora, tá ok. Segundo exemplo, um produtor rural tem uma produção anual de cerca de 24 toneladas. Em um trimestre, este produtor irá produzir quantas toneladas de frango? Muita atenção com essa questão. Por quê? Ele falou aqui, ó, que é um produtor rural, tem uma produção anual. Então, é uma grandeza também. O tempo é uma grandeza. E o tempo ele pode vir em minuto, hora, segundo, dia, mês, ano e assim por diante. Tá? Então, é tempo. Então, a produção anual de frango de 24 toneladas. Como eu vou fazer esse resultado? Por quê? Ele está falando aqui, ó, em um trimestre, este produtor irá produzir quantas toneladas? O que é trimestre? É a junção de 3 meses, não é? O que você vai fazer aqui? Se anualmente ele produz 64 toneladas, eu vou lembrar, o ano ele tem quantos meses? Tem 12 meses. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o total, que é a produção anual, e dividir pelo total de meses. Então eu tenho aqui, ó, 12. Para mim montar a regra de 3, né, eu faço essas transformações que fica mais fácil para vocês entenderem. Então aqui eu tenho 12 meses dividido, né, no caso, a produção total, a produção total, que é 24 toneladas, dividido por 12 meses, que é o tempo que esse produtor demora para produzir essas 24 toneladas de frango. Então aqui, ó, 24 dividido por 12 vai dar 2. O que significa? São 2 toneladas por mês. E aí eu vou colocar na regra de 3 e fazer o cálculo bem tranquilo aqui, ó. Qual que vai ser a primeira grandeza que eu tenho? Pode ser toneladas, né? Toneladas. Quantas toneladas ele produz em um mês? Ele produz 2 toneladas. E qual é essa quantidade de tempo? Mês, um mês. Então, um mês ele produz 2 toneladas, certo? E eu quero descobrir 3 meses. Então, vem aqui, coloco o 3 abaixo de um mês, porque é um trimestre, então são 3 meses. E aqui eu vou colocar X, porque eu vou descobrir quantas toneladas. Então, aqui eu multiplico em cruz para descobrir o resultado. X vezes 1 é X, 3 vezes 2, 6. Então, vai ser um total de 6 toneladas. 6 toneladas de frango produzidas em 3 meses, tá bom? Então, minha aula finaliza por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima.